Mas entre 35 e 39 tem uma discussão de para onde que nós iríamos mandar essas pessoas, né? E em alguma vez nós vamos mandar para a Jordânia, né? Para a Jordânia naquele momento. E alguém fala, não, mas acontece que a gente vai precisar daquele território. Não adianta a gente mandar, colocar a população lá, sendo que nós vamos precisar daquele aquele território é nosso. Aí então mandar para o Líbano, para o sul do Líbano, né? Tal, conversar com. Ele falou, não, mas ali também é nosso. Então tinha uma outra. Hoje a gente fala que é Palestina, mas na cabeça de parte dos sionistas, o território de Israel era a lei, era o sul do Líbano e parte da Jordânia. Então, isso talvez tenha um projeto. A gente nunca. Porque, na verdade, onde começa e termina Israel? Qual que é o território? Quais são os limites? Você pode falar, não, de acordo com com Oslo, é tal, a área B, A, B e C. Pode utilizar o acordo de Oslo como referência, mas que isso é uma ficção. Né? Claro. E já foi a Cisjordânia, em Ramala, né? Eu ficava muito confusa a primeira vez que eu fui. Porque eu falava assim, mas espera aí, eu estava tentando entender, né, montar o quebra-cabeça, né? Mas o que esses soldados estão fazendo aqui? Aí o cara disse, mas você não está entendendo. Não existe. Eles estão em todos os lugares. Eles decidem. Então, assim, eles fechavam uma rua, era fazer um check, porque tem os checkpoints, né, as barreiras militares fixas que estão naquele muro, né, que são 800 quilômetros de muro, 2 metros de altura, ali tem as barreiras militares fixas, são checkpoints. Mas eles montam as barreiras onde eles querem, eles entram nas casas, eles entram em campos de refugiados. O campo de refugiado é uma entidade, um direito internacional extremamente protegido. Por quê? Porque é um campo de refugiados, são pessoas que são apátridas, ou que não têm nenhum tipo de proteção de um Estado-nação. Aí vocês veem o que acontece em Gaza. O que é Gaza? Gaza é um conjunto de campos de refugiados. 70% a 80% da população de Gaza foram pessoas deslocadas do seu local de origem em 48. São os herdeiros de 48. Nós vimos o que acontece. Gaza está completamente destruída. Cerca de 80% de suas instalações. Ontem eles bombardearam uma escola de órfãos, de crianças órfãs, né? Teve canhões que foram 60, mas, aliás, antes de ontem foi uma escola com 20 crianças que foram assassinadas. Né? Então, essa questão da fronteira, eles certamente discutem até onde o que a gente quer, né? O que a gente vai querer anexar. E a anexação de território tem um problema, porque se você vai anexar o território, você tem que anexar a população, tem que dar direito de cidadania, não é verdade? Tornar Claro. israelenses, não para eles. O que Por acontece i- porque legalmente, Jerusalém Oriental está sob ocupação militar, ocupação colonial. Isso é o que a lei diz, internacional. Para Israel, Jerusalém é única só. Jerusalém Oriental já faz parte de Israel. Ora, se Jerusalém Oriental já faz parte de Israel, qual que é o status político do morador palestino de Jerusalém Oriental? Ele é refugiado do mesmo jeito. Tem um visto de permanência que pode ser quitado e retirado dele a qualquer momento, como acontece diariamente. Ele não Né? pode votar, não pode ser eleito premier de Israel. Exatamente. Tem Você vários admite. degraus de cidadania em Israel, desde Exatamente. do palestino que não pode votar, mesmo estando em Israel. Eu falei de Jerusalém Oriental porque você deu esse exemplo, né? Tem. Até alguns, tem até, até representantes árabes no parlamento, mas isso não Exatamente. garante a igualdade entre essas diferentes cidadanias, né? Na Não, vive em prática, apartheid. Eu acho que o conceito de apartheid, é uma discussão que eu faço em alguns textos, assim, eu acho que o conceito de apartheid ele é interessante para ser pensado para essas populações. Né? Populações como Jerusalém Oriental e em Israel mesmo. Né? Porque você tem uma legislação, você tem sistemas educacionais separados. Né? Isso que ele vai chamar o sistema educacional árabe, o sistema educacional judaico, judeu, e o laico. Tem 3 sistemas de educação, se eu não me engano. E o que significa dizer, por exemplo, que nas escolas árabes está mudando porque com a lei de 2019, aprovada no Knesset, que define o Estado de Israel como o Estado do povo judeu, da nação judaica, né? Teve uma mudança nas legislações que reconhecia essas escolas. Mesmo as escolas árabes,
agora estão tendo que enfrentar a questão da língua, por exemplo, né? Tirando o árabe como primeira língua e colocando o hebraico como primeira língua. Você entra numa escola desse sistema e entra em outra escola do sistema né? Você vê a diferença em termos de infraestrutura, empregos, toda a sua vida é regulada por um conjunto de leis, normas, diferenciado. Se o árabe não pode servir, não pode entrar eles chamam árabe, né? Porque para eles não existe Palestina. Palestina é uma invenção, é uma invenção moderna, não existe. Tanto que as discussões que aconteciam nesse período que eu comentei com vocês, era isso, como é que a gente vai fazer, eles usam exatamente a expressão, como nós vamos proceder para devolver a população árabe para os seus países de origem. É de um cinismo, porque, assim, populações árabes, pessoas que vivem ali, tem registro das famílias de 200 anos, né? Um vínculo ancestral com a terra. Então, é isso. Então, assim, eles não vão jamais... A palavra abjeta a ser dita e pronunciada, que a primeira coisa que eu aprendi quando eu fui à Palestina 2 vezes, era não falar jamais que você está indo para a Palestina quando quiser entrar no aeroporto, né? Porque não existe Palestina e não existe palestino, né? Então, é isso. Então, mas para concluir, eu acho que a categoria que nós usamos muito, a apartheid, é interessante para essas situações, Jerusalém Oriental e para os remanescentes de 48, geração de 48. Né? Para os outros, é colonialismo e genocídio mesmo. E esse seu livro é sobre o Brasil, não é sobre a Palestina. Zero. Foi uma coisa assim, eu estava com duas agendas de pesquisa em paralelo. Essa questão porque a motivação inicial do livro foi estudar os anais dos debates que aconteceram no Brasil em 1871, em torno da lei do ventre livre. Veja, nós estamos discutindo o ventre, nós estamos discutindo foi a primeira população negra que entra no Estado brasileiro, ela é entrada por canetada, né? Em 28 de setembro de 71, 1871, a lei do ventre livre assinada por uma mulher, pela princesa Isabel. Eu comecei a ler os anais, comecei a estudar. Claramente, ali, o que estava em debate era um projeto de Estado-nação, né, onde se dizia o seguinte, nós temos que esticar o máximo possível, porque isso foi uma abolição indireta, certo? A abolição direta aconteceria na Lei Áurea, né, de 88, 13 de maio. Então, o que Digamos que é uma abolição lenta, gradual e segura, né? Exatamente. Eu recupero essa discussão, inclusive, no meu livro. Quando eu penso a ideia da produção de uma cultura política brasileira, como que é possível que essa expressão que foi tão usada na ditadura militar apareça recorrentemente, né, nos debates dos anais, né? O que me dá a possibilidade, para a gente, um psicanalista, né, aquilo que se repete faz parte das estruturas psíquicas. Para nós, sociólogos, aquilo que se repete no mundo da vida das instituições pode ser pensado como uma hipótese, foi essa hipótese que eu fui atrás, né, como uma cultura política. Né? E é exatamente isso, de como que a elite vai lidar com a ideia das mudanças. Qual era o projeto? O projeto era adiar ao máximo a abolição direta, tem a lei do ventre livre, depois tem a lei do sexagenário, né? Aumenta-se a quantidade de dinheiro para pagar a indenização aos senhores escravocratas, para dar as cartas de euforia, porque cada pessoa escravizada que se tornava livre, o senhor escravocrata recebia, né, o indenizado. Então, qual que era o projeto? Era que a taxa de mortalidade das pessoas escravizadas era elevadíssima, né? Então, quanto mais tempo nós demorássemos a fazer a abolição direta, menor seria a quantidade de presença de pessoas negras na população brasileira. Qual que foi? E veja, essa discussão acontecia abertamente e discutia-se também a ideia da substituição da mão de obra. Porque, o que se podia se perguntar? Ora, as pessoas escravizadas tocaram esse país, construíram esse país, por que eles não podem fazer parte da produção de um Estado-nação? Aí vem a questão do projeto de Estado-nação identificado com a Europa. Tinham que ser pessoas brancas, trabalhadores, que foram explorados, sim,
mais brancas, para purificar o sangue brasileiro. Então, você tem ali claramente, explicitamente, uma guerra demográfica, né, contra a população negra, que não é conclusa totalmente. Depois do fim, depois da abolição, o Estado brasileiro vai tomar à frente, tomar outras medidas para seguir com as políticas de morte. O que eu vou chamar de genocidade, que é o conceito que eu proponho. O que é genocidade? Se diferencia do genocídio pelo objetivo. O objetivo é a eliminação, mas não é mais atirar bomba como nós estamos vendo agora. É produzir, por exemplo, humilhação, não dar emprego, matar de fome. Essa discussão que eu faço nesse capítulo, esse capítulo que você citou, eu estou preparando, vamos dizer assim, um terreno conceitual que eu vou desenvolver ao longo do livro, ele retorna no meu livro Dispositivos Sionistas. Porque tanto os escravocratas quanto o sionismo são filhos do mesmo útero, colonialismo europeu. Entende? Quer dizer, não há uma diferença radical da forma como o senhor escravocrata via os nativos da terra, os indígenas, e aqueles que foram sequestrados de suas terras, os africanos. Não há uma diferença radical de como os sionistas lidam com os corpos dos palestinos. Né? Então, a principal guerra hoje na Palestina é a guerra demográfica. E genocídio é isso, é outro nome para isso. Genocídio é isso. Por que morrem tantas mulheres? Por que as mulheres são o alvo principal? Por que as crianças são os inimigos número 1? São as cobrinhas, são cobrinhas, são terroristas em pequeno tamanho. Né? Porque nós precisamos limpar a terra. Nós precisamos limpar a terra. Limpar a terra. Expulsar, matar. Né? É isso a guerra demográfica. Que tem seus pontos de conexão radicais com o processo de escravidão, com o colonialismo que nós conhecemos em português, né, no Brasil, e que depois deixou seus herdeiros, né? Porque depois de 22, quando tem a independência, quem fica no Brasil é o filho. Então, nossa independência precisaria ser pensada se, de fato, nós poderíamos pensar a história do Brasil em termos de independência política, né? Quando quem fica para dominar é o herdeiro do rei que vai embora, né?